Fala pessoas, tudo bom? Esse vídeo a gente vai estar resolvendo aqui uma questão de fila de prioridade. E se quiser ler direitinho o texto, pode pausar, eu vou dar um resumão. Basicamente é um avião que tem N vagas e M clientes. Todos esses M clientes têm que ter uma entrada. E aí tem D desistentes e existe essa lista de cancelamento. E no final a saída tem que ter os clientes que realmente embarcaram, né? Basicamente, você recebe essas informações e tem uma fila de prioridade de acordo com a tarifa paga pelo passageiro, que é entre 0 e 5, sendo 0 a menor prioridade e 5 a maior prioridade. Caso seja igual, a ordem de chegada é determinante, ou seja, é por esse identificador aqui. Basicamente são essas as informações. A gente precisa ter uma fila de prioridade e uma lista de cancelamento, justamente para poder fazer esse gerenciamento de quem é que vai e quem é que não vai embarcar, né? Recomendo dar uma lida para esclarecer tudo, né? Mas vamos lá para o código. Basicamente aqui eu tenho a fila de prioridade genérica. Essa fila de prioridade genérica precisa para que a gente possa usar nossos objetos genéricos, né? E lembrando que ela tem que estender de comparable porque a gente precisa comparar para poder fazer a prioridade. Senão não é possível, né? Porque não tem como simplesmente comparar um objeto abstrato com outro sem ter uma especificação. Por isso que precisa estender de comparable. E a gente tem também nossa lista aqui vetor para poder fazer a lista de cancelamento. Tá? Indo aqui para a lógica da questão, a gente pode começar construindo a classe cliente. A classe cliente, ela é a construção basicamente desses dois atributos, ID e prioridade, e a implementação do comparable. Assim a gente consegue administrar tudo junto essas informações. Criando aqui então, a gente faz class cliente e ela implementa comparable. E a gente pode especificar o tipo do comparable para especificar qual é o tipo de objeto que ela pode ser comparada. Né? E nesse caso aqui é cliente. Então ele vai ficar com erro aqui, porque diz que está faltando implementar algum método da interface. Então vamos lá. Implements compare-to. Já eu vou fazer isso aqui, pois falta os atributos que a gente vai precisar, né? E aí basicamente a gente vai precisar do ID dele e da prioridade, que são as duas informações que são dadas pela questão. Prioridade. A gente faz aqui o construtor. Pronto. Tendo esses dados, a gente pode usar agora o compare-to. O compare-to, ele, se passar o mouse por cima, tem a especificação direitinho do que aqui ele é. Mas basicamente, ele diz aqui que compara os objetos e retorna três opções. Um inteiro negativo, um zero ou positivo, ou um inteiro positivo. Respectivamente para se for menor que, igual ou maior que o outro objeto. Então, se a gente fosse comparar só a prioridade, a gente poderia fazer basicamente this.prioridade menos o.prioridade. Isso aqui, porque basicamente, como são inteiros, a gente pode usar isso. Né? Então, a gente faz... Vamos supor que a prioridade atual seja 5 e a prioridade do cliente que vem é 3. Aí vai retornar 5 menos 3 é igual a 2. 2 é um número positivo, então significa que esse objeto é maior do que o que eu estou recebendo como parâmetro. Mesma coisa, se eu recebesse, por exemplo, o D se fosse 0 e o que eu recebo é um 5, seria 0 menos 5 e dá menos 5. Menos 5 é um número negativo, então a gente sabe que o objeto que está recebendo como parâmetro, esse objeto é menor do que o que está sendo recebido como parâmetro. Assim a gente consegue comparar. E aí, se for 0 a 0, é igual. Só que se for igual, a gente precisa usar o ID como comparativo. Então a gente coloca aqui. Pode colocar se this.id igual, this.prioridade igual ao ponto prioridade, a gente pode fazer essa comparação com igual porque é inteiro. Então, ele vai retornar o all.id menos this.id. Por quê? Porque segue a mesma lógica daqui, só que é reverso, né? Já que quanto menor o ID, maior a prioridade.
Então, se a prioridade for igual, ou seja, vamos supor que é 0 a 0, então ele vai entrar aqui e vai fazer o O.id, vamos supor que é o ID3 menos o ID2. Isso aqui vai retornar 1, né? E 1 significa que é maior, porque é um número positivo. Então, o atual é maior do que o que eu estou recebendo como parâmetro. E, vamos supor, seja ID1 menos o ID atual é 9. Vai ficar menos 8. E menos 8 é um número negativo. Portanto, o atual é menor do que o que estou recebendo como parâmetro. E assim a gente consegue fazer a comparação da prioridade mesmo, de cada um. Nunca vai ter um igual, porque os IDs vão ser sempre diferentes, mas essa é a ideia da questão. Então vamos lá. Tendo a nossa classe cliente, a gente pode partir para a questão em si. A gente pode começar lendo a questão aqui e vendo que a gente primeiro recebe a quantidade de vagas e depois a quantidade de clientes. Então, vamos lá. A gente precisa declarar o scanner. Depois já podemos ler o N, Nextint, e o N também. Feito isso, a gente já pode criar a nossa fila de prioridade, que vai receber justamente o M, que é a quantidade de clientes, para que a gente possa fazer o for e sair adicionando, né? Então a gente faz aqui var fila de espera igual a new, fila de prioridade genérica, e tipo cliente, recebendo o M como parâmetro, que vai ser o tamanho, né? Então a gente recebe esse 10, agora a gente faz o for i com M também, adicionando lendo, primeiro tem que ler, né? Vai de igual a signature e var prioridade agora a gente pode vir aqui e adicionar na fila de espera um new cliente de prioridade. Okay? Pronto, agora vamos supor que são 10, a gente já consegue fazer um for i adicionando os 10 clientes dentro da nossa fila de espera. Né? Pronto. Agora que a gente já leu isso, agora a gente precisa saber quantos desistiram e qual é a lista de cancelamento. Então a gente pode fazer var d, que é o que ele diz na questão, sc.nextint, e a gente também faz um for i até o d, adicionando numa fila de desistências. Né? Então a gente precisa ter uma fila de desistência aqui. Uma lista, no caso. A gente usa o D. A gente faz fila de desistência, ponto, insere, sc.nextint. E que aí ele vai ler esses 3 IDs. Né? Vamos supor que são 3, ele vai ler esses 3 IDs. Agora a gente só precisa fazer a lógica de tirar realmente, né? Então a gente pode criar uma nova lista para significar realmente o avião, são as pessoas que realmente vão embarcar. E a gente cria uma nova lista vetor sendo o N daqui de cima, que é a quantidade de vagas de fato. Então a gente cria esse var N, e enquanto o avião não estiver cheio, a gente pode colocar. Né? Então a gente vai instanciar o cliente, que vai ser o filaespera.remove, que vai remover sempre da prioridade, né, e adicionando. Removendo, no caso, né. E aí, se a fila de desistência não contém esse cliente, então a gente pode inserir ele. Eu só preciso do ID dele, né, para imprimir. E por fim, a gente pode fazer o avião.imprimir. Ok? Então, a gente criou a nossa classe cliente para poder unir os dados de identificador e prioridade. E principalmente, conseguir fazer o comparable. Depois a gente pegou os dados que a gente precisava, populou a fila de espera, populou a fila de desistência, e a gente criou o avião para poder preencher ele. A gente preenche o avião, enquanto ele não estiver cheio, a gente pode preencher.
a gente vai removendo da fila de espera e adicionando no avião, caso não tenha desistido, né? E aí a gente imprime e a gente pode testar aqui agora. Vamos lá. O primeiro dado é 5, que é a quantidade de vagas, depois a quantidade de clientes. Logo depois é todos os clientes e suas prioridades. Ok? Agora quantos desistiram foram 3, e a lista de desistentes foram 2, 7 e 9. Ok? Agora aqui a gente tem 3, 10, 4, 6, 5. 10, 1, 8, 4, 3. Tudo errado. Pronto. É um pequeno corte, mas eu procurei o que tinha dado errado aqui e eu preferi não refazer porque foi uma questão da minha implementação. Basicamente, dentro do cliente eu usei o compare-to, eu coloquei isso daqui, né, para poder simplificar. Só que dentro da fila de prioridade aqui está usando igual. Então tem duas opções. Você pode vir aqui no cliente e tirar isso aqui, né? E colocar um if para cada, retornar -1, 1 e 0. Ou pode vir aqui no compare-to e realmente substituir por menor que 0. Inclusive é uma recomendação que tem bem aqui, para não ficar estático, né? Bota aqui maior que 0 e bota aqui maior que 0 também. Que aí assim não vai ter problema, porque assim é mais simplista, né, de comparar. Então se a gente conseguir executar novamente, eu vou só colar aquelas entradas e sai aqui 10, 1, 8, 4, 3. 10, 1, 8, 4, 3. Show? Eu vou apenas tirar essa fila de espera ponto e prime. E temos aqui o código completo, né? Reforçando, eu usei esse menos aqui para poder facilitar e meio que deixar mais simples o código do compare-to, mas aí eu tive que vir na fila de prioridade e trocar o igual por maior que 0 ou menor que 0. Assim eu consigo usar o inteiro de forma correta, né? E, enfim. Muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa pode mandar mensagem se precisar do código de revisão. Caso esteja tendo alguma dificuldade para enxergar alguma parte ou esteja faltando alguma parte, pode me mandar mensagem. Estou disponível. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.